Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930, através da chamada Revolução de 30. Essa revolução, de uma forma bem resumida, foi provocada pela quebra da política do café com leite. Vejamos de forma mais calma por que ocorreu a Revolução de 30. A Revolução de 30 também é chamada por alguns historiadores como Movimento de 30 ou Golpe de 1930. Na década de 1920, o Brasil passou por uma crise generalizada decorrente do impacto da Primeira Guerra Mundial e da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Ou seja, o Brasil também sofreu com a crise de 29. Todos sabem que os Estados Unidos eram os nossos maiores compradores de café. E isso prejudicou a República Oligárquica, a República dos Cafeicultores. Houve recessão econômica, retração das exportações e a diminuição da entrada de capitais estrangeiros no país. E nesse contexto de crise, o Brasil estava se preparando para escolher o presidente que governaria entre 1930 e 1934. Todos sabemos que, pela política do café com leite, as lideranças dos estados de São Paulo e Minas Gerais apoiavam, ora, um candidato a presidente de origem paulista, ora, um de origem mineira. De acordo com a política do café com leite, em 1930 deveria ser escolhido um mineiro. Porém, o presidente em exercício Washington Luiz, do Partido Republicano Paulista, decidiu apoiar o paulista Júlio Prestes, descartando o candidato de Minas Gerais. Descontentes, as elites mineiras romperam com o governo e articularam uma candidatura de oposição a Júlio Prestes, aliando-se a políticos do Rio Grande do Sul e da Paraíba, e a grupos de oposição de outros estados brasileiros. Foi assim que se formou a Aliança Liberal. E a Aliança Liberal indicou como candidato a presidente o gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa como vice. Essa chapa contou com o apoio do movimento tenentista, das camadas médias urbanas e dos trabalhadores, descontentes com o predomínio político dos grandes fazendeiros. O programa da Aliança Liberal, além de defender proteção aos trabalhadores, a moralização da vida pública e a instituição do voto secreto, também contemplava reivindicações dos setores oligárquicos não cafeeiros. A campanha presidencial ocorreu em clima de tensão e, como era previsível, por causa do voto de cabresto, por causa da fraude eleitoral, Júlio Prestes venceu a eleição. Getúlio Vargas e João Pessoa insistiram em denunciar fraudes eleitorais. Políticos que faziam parte da Aliança Liberal, paralelamente, também buscavam apoio de outros estados para iniciar uma revolta armada. Essa revolta foi desencadeada após o assassinato de João Pessoa por um adversário político da Paraíba. Apesar de ter sido cometido por motivos pessoais e não políticos, o crime serviu de estopim para o início da rebelião. Na charge podemos ver Getúlio Vargas expulsando da cadeira presidencial Júlio Prestes. E foi exatamente isso que aconteceu. Através da Revolução de 30, Júlio Prestes foi deposto e Getúlio Vargas assumiu o governo federal em caráter provisório. Provisório este que durou 15 anos. A Era Vargas é dividido, acompanha aí no slide, em 3 fases. O governo provisório, de 30 a 34, o governo constitucional, de 1934 a 1937, e o Estado Novo, de 37 a 45. Iremos ver, resumidamente, cada um desses 3 períodos. Como foi dito anteriormente, a Era Vargas é dividida em 3 fases.
o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Governo provisório de Getúlio Vargas. O governo provisório de Vargas foi de 1930 a 1934. Nesse período, Vargas anulou a Constituição de 1891 e nomeou interventores estaduais. Ou seja, o Brasil ficou sem uma nova Constituição e, para governar os estados, Vargas escolheu quem ele queria. Em outras palavras, na condição de chefe do governo provisório, Getúlio Vargas procurou atender às reivindicações das forças políticas que lhe deram sustentação. No entanto, logo ficaram evidentes as divergências entre os grupos que subiram ao poder. De um lado, os civis, a classe média urbana, banqueiros, industriais, latifundiários, que desejavam a democratização do país por meio de eleições livres. Desejavam também um governo constitucional e plena liberdade civil. E, do outro lado, os tenentes, que propunham um governo forte e centralizado, capaz de promover o desenvolvimento do país e modernizar as estruturas do Estado. Uma das primeiras medidas do governo provisório de Vargas foi baixar o decreto 19.398, que dissolveu o poder legislativo nas instâncias federal, estadual e municipal, até que fosse eleita a Assembleia Constituinte. Dessa forma, Vargas acumulou os poderes executivo e legislativo. As leis que antes eram elaboradas e aprovadas pelo Congresso passaram a ser criadas e aplicadas diretamente por Vargas, que governava por meio de decretos-leis. Esses interventores estaduais nomeados pelo Vargas eram, na maioria dos casos, militares indicados por ele. O aumento dessa influência de Getúlio Vargas gerou muito descontentamento nas oligarquias estaduais, principalmente na oligarquia paulista. E foi justamente em São Paulo que, em 1932, eclodiu a Revolução Constitucionalista. Em resumo, os paulistas exigiam uma nova Constituição para o Brasil e um interventor civil e paulista para governá-los. Para entender o movimento constitucionalista de 1932, é importante ter em mente que o preço do café havia despencado no mercado internacional como reflexo da crise de 1929. Para diminuir a oferta do produto e conter sua desvalorização, o governo havia comprado e queimado milhares de sacas de café, além de proibir novas plantações. A elite cafeeira viu seu lucro diminuir, enquanto milhares de camponeses que trabalhavam na lavoura perderam o emprego e migraram para as cidades. A situação política em São Paulo era muito tensa. Vargas havia nomeado para governar o estado o tenente João Alberto Lins de Barros, um veterano da coluna Prestes. E isso frustrou o Partido Democrático de São Paulo, que havia apoiado a Revolução de 30 e tinha o intuito de alcançar o governo paulista. Esse partido, o Partido Democrático, se aliou ao PRP, o nosso velho e conhecido Partido Republicano Paulista. Juntos, os dois partidos passaram a exigir o fim do governo provisório, a convocação imediata de uma Assembleia Nacional Constituinte e eleições gerais para o país. Na imagem do slide, um cartaz convocando os paulistas a participarem, seja da forma que fosse, da Revolução Constitucionalista. A arrecadação de fundos e doações, alistamento nas tropas, o trabalho pela chamada Revolução mobilizaram os paulistas contra o governo provisório. Mas, apesar disso tudo, os paulistas foram derrotados pelo governo federal. Apesar da derrota da Revolução Constitucionalista, os paulistas saíram moralmente vitoriosos, porque Vargas convocou uma Assembleia Nacional Constituinte.
Governo Constitucional de Vargas, de 1934 a 1937. Esse período foi marcado pela Constituição de 1934. De acordo com essa Constituição, a primeira eleição presidencial seria feita de forma indireta, pelos membros da Assembleia Constituinte. Desse modo, em 17 de julho de 1934, Getúlio Vargas foi eleito com ampla maioria de votos e empossado como presidente 4 dias depois. Seu mandato iria até 1938 e seu sucessor seria escolhido por uma eleição direta. É importante destacar que Vargas assumiu o poder em 1930 como chefe da Revolução de 30, em caráter provisório, e continuou na presidência em 34, eleito de forma indireta. A Carta de 1934 foi promulgada mesclando características jurídicas liberais, autoritárias e corporativas, com a inclusão de capítulos dedicados ao trabalho, à educação, à saúde pública e à família. A nova Constituição estabeleceu o ensino primário público, gratuito e de frequência obrigatória, determinou o reconhecimento oficial e a fiscalização de instituições de ensino secundário e superior, além de tornar o ensino religioso facultativo. Em relação à família brasileira, a Constituição de 34 previu a proteção ao casamento, a avaliação pelo Estado dos casos de desquite e o reconhecimento oficial das cerimônias de casamento realizadas pela Igreja Católica. A principal novidade da nova Constituição foi a incorporação de conquistas trabalhistas, por causa de preocupações do governo com a manutenção da ordem econômica e social. Já no campo econômico, o governo constitucional de Vargas instituiu uma política de incentivo à indústria. Para isso, abriu linhas de crédito para a instalação de novos estabelecimentos e estimulou a criação de conselhos, companhias e fundações para a industrialização do Brasil. Acompanha comigo no slide as principais características da Constituição de 1934. As leis trabalhistas, a nacionalização das riquezas e a criação da justiça eleitoral. O voto passou a ser secreto e as mulheres conquistaram o direito ao voto pela primeira vez na história do Brasil. O governo constitucional de Vargas também foi marcado pela polarização política. Assim como em outros países, a polarização entre nazifascismo e comunismo esteve presente no Brasil. A ideologia fascista inspirou a fundação da Ação Integralista Brasileira, AIB, liderada pelo jornalista Plínio Salgado, que defendia um Estado nacionalista controlador. Já os ideais comunistas foram a base para a organização da Aliança Nacional Libertadora, ANL, composta de comunistas e tenentes, e liderada pelo Partido Comunista do Brasil, o PCB. Luiz Carlos Prestes, fundador do PCB, era o presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora. A AIB foi organizada logo após a Revolução Constitucionalista de 1932. Seus membros defendiam o corporativismo e combatiam o socialismo, o comunismo, o liberalismo e o capitalismo financeiro. Com um dos braços estendido, os integralistas gritavam a palavra indígena Anauê, como cumprimento, uma espécie de versão brasileira da saudação nazista. O movimento integralista recebeu a adesão de setores conservadores, como as oligarquias tradicionais, militares e parte das camadas médias e populares. Já a Aliança Nacional Libertadora, que era dirigida pelo militante comunista Luiz Carlos Prestes, condenava o imperialismo e o fascismo. Defendia a suspensão do pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária, a criação de um governo popular
e um programa de reformas democráticas, contestando a ordem social e econômica em vigor. Em poucos meses, a ANL ganhou enorme projeção e reuniu pessoas dos mais diferentes segmentos sociais, especialmente militares, operários, profissionais liberais e integrantes de outros setores das camadas médias. No início de 1935, o governo Vargas colocou a ANL na ilegalidade por meio da Lei de Segurança Nacional. Essa lei, que havia sido promulgada em abril, enquadrava movimentos políticos e sociais como crimes que ameaçavam a segurança do país. Dessa forma, o governo aumentou o controle e a vigilância sobre a imprensa, as organizações e os partidos. Além disso, estabeleceu processos diferentes da Justiça Comum para julgar os crimes contra a segurança nacional. Apesar desse avanço repressor do governo, a Aliança Nacional Libertadora planejou uma insurreição. O levante da Aliança Nacional Libertadora ficou conhecido como Intentona Comunista. Em suma, a Intentona Comunista foi a tentativa da Aliança Nacional Libertadora de fazer uma revolução comunista no Brasil. Ocorreram levantes coordenados no Rio Grande do Norte, no Recife e no Rio de Janeiro, mas o governo federal reprimiu o movimento violentamente. No slide, as fotografias à esquerda de Olga Benário e à direita de Luiz Carlos Prestes. O filme Olga, com a direção de Jaime Monjardim, ele conta a história, como diz o nome do filme, da militante comunista alemã Olga Benário, da sua adolescência até a missão de escoltar Luiz Carlos Prestes ao Brasil, mostrando também a sua morte em um campo de extermínio da Alemanha de Hitler. A perseguição alastrou-se e muitos dos considerados inimigos do regime foram presos sem acusação, processo ou sentença. Entre eles estava o escritor Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, que relatou a experiência em suas memórias e testemunhou a deportação das militantes alemãs Elisa Berger, conhecida como Zabo, e Olga Benário, esposa de Luiz Carlos Prestes. Aí no slide, as principais características da Constituição de 34. Em relação aos direitos trabalhistas, a instituição do salário mínimo, da jornada de trabalho de 8 horas diárias, a proibição do trabalho de menores de 14 anos, a criação das férias anuais remuneradas e a indenização da demissão sem justa causa. Em relação ao nacionalismo econômico, foram criadas leis que visavam proteger as riquezas naturais do país, como jazidas minerais e quedas d'água capazes de gerar energia. Governo ditatorial de Vargas, o Estado Novo, de 1937 a 1945. A campanha para as eleições presidenciais de janeiro de 38 iniciou-se sob forte tensão, pois o governo relembrava o movimento de 35, a Intentona Comunista, e insistia na ameaça de uma conspiração comunista. Durante a campanha, Vargas agiu com aparente neutralidade, não apoiando nenhum candidato. Na verdade, Vargas preparava o golpe de Estado que iria assegurar sua permanência no poder. O pretexto para esse golpe veio com o anúncio de um suposto plano de insurreição comunista, em setembro de 1937, que ficou conhecido como Plano Cohen. Forjado pelos integralistas, o plano foi divulgado nos principais jornais do país. Acompanha comigo no slide. Plano Cohen. O governo afirmou ter descoberto um plano comunista para tomar o poder e utilizou esse plano comunista como pretexto para dar o golpe e permanecer no poder, iniciando o Estado Novo. Com a divulgação do falso plano comunista, o Congresso aprovou a decretação do estado de guerra.
Dessa forma, apoiado pela cúpula das Forças Armadas, por intelectuais e pelos integralistas, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado em novembro de 1937. Vargas dissolveu o Congresso, outorgou uma nova Constituição, instituiu a pena de morte, os direitos individuais foram suspensos, os estados perderam sua autonomia, as greves foram proibidas e foi criado o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, instituindo a propaganda governamental e a censura aos meios de comunicação. Principais características da Constituição de 1937. Ela foi outorgada, ou seja, imposta. Ela foi apelidada de polaca por ter sido inspirada na Constituição fascista polonesa. Ela concentrou os poderes executivo e legislativo nas mãos do presidente da República, nas mãos de Vargas. Estabeleceu eleições indiretas para presidente, que teria então um mandato de 6 anos. Admitiu a pena de morte. Retirou do trabalhador o direito de greve. Permitiu ao governo expulsar funcionários que se opusessem ao regime, funcionários públicos, e previu a realização de um plebiscito para referendar essa Constituição, algo que nunca ocorreu. Vimos na videoaula de Segunda Guerra Mundial que o Brasil participou da Segunda Guerra do lado dos aliados. E a relação entre a participação do Brasil na Segunda Guerra e o fim da Era Vargas é que se tornou incoerente manter um ditador com tendências fascistas na presidência da República, aqui no Brasil, após o Brasil ter lutado na Europa contra o eixo, contra o nazifascismo.